Eu quero, nesse dia, nós já estamos entrando na segunda semana deste mês de janeiro, muitos desafios pela frente, muitos objetivos a alcançar. A igreja não é diferente. Esse ano nós vamos trabalhar com dois temas principais: integração e missão. Integrar tem a ver com receber novas pessoas, e não só fazê-las de visitantes, mas de novos membros, novos irmãos, e cabe à igreja aprender a integrar. E como é que a gente integra? Discipulando, sendo simpático, sabendo o nome, se relacionando. Esta é a forma que a Bíblia ensina, comunhão. E além de integrar, nós queremos trabalhar com a missão. A igreja que integra é uma igreja que sai para missões, para fazer a obra de Deus no mundo. E eu quero tirar a lição do aspecto da missão que Deus nos deu na história de um homem chamado Moisés. Mas nós só vamos olhar em Êxodo daqui a pouco. Antes eu quero pegar um registro bíblico que se encontra em Hebreus capítulo 11, quando o autor aos Hebreus se refere a Moisés, e a um fato muito importante da vida dele. Vai ser projetado, Hebreus capítulo 11. Arthur, pode projetar, Arthur, a hora que você quiser. Aí. Versículo 23. É interessante como o autor Hebreus relata que, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Eu gosto muito daquele livro do Rick Warren, que ele fala sobre a vida com propósito. A nossa vida tem um propósito. Não é só um propósito anual, é um propósito existencial. Nós vivemos com um propósito. E quando a gente estuda a história de Moisés, a gente descobre que Moisés foi tirado das águas. Moisés não foi mais um na estatística de mortos, porque Deus, providencialmente, porque Deus tinha um plano, Deus fez com que aquela criança fosse salva da morte. E qual era o propósito na vida de Moisés? E ao mesmo tempo nós devemos nos perguntar a nós mesmos: qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? A gente, conhecendo a história, sabe que Moisés foi o responsável por tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-los a uma terra prometida, a terra onde hoje o novo Estado de Israel está implantado, a Canaã. E é interessante, queridos, que o propósito fundamental da vida de Moisés era de libertar um povo, de encaminhar um povo pelo deserto. Esse era o principal. E nós precisamos procurar propósito nas nossas vidas, propósitos espirituais também, porque talvez você está procurando um propósito emocional, procurar alguém, isso é importante e vale a pena. Ou então um propósito empresarial, ou um concurso público, também é um propósito legítimo. Mas o propósito espiritual, qual é o seu propósito espiritual? Você já sabe para o que você foi escolhido, para que você foi escolhido, qual o propósito de Deus na obra, no trabalho, na missão da igreja? Ou você tem colocado esta missão de lado? Você não tem dado a devida importância a isso. Eu quero convidar você a ver isso como muito importante. Olhando para a vida de Moisés, e se você puder deixar aberta a Bíblia em Êxodo capítulo 2, daqui a pouco a gente vai abordar mais sobre a vida desse homem. Se você olhar para a vida de Moisés, você tem várias formas de fazer uma
avaliação histórica desse personagem bíblico. Alguns procuram colocar a vida de Moisés em termos numéricos ou pelas etapas. Alguns dizem assim: nós poderemos olhar para a vida de Moisés e dizer que Moisés é 40, 40 e 40. Moisés é 40 anos no palácio, sendo criado como um componente da corte real do Egito. Depois Moisés foge do Egito e passa 40 anos no deserto. É o período em que Deus está preparando este homem para libertar uma nação. E ele mal sabia, mas o deserto fez parte da história dele, nestes 40 anos de deserto, para aprender, para crescer e para perder as manhas que o palácio lhe deu. Só um deserto para nos tirar os mimos. Só o deserto para transformar crianças em homens, de crianças, meninas em mulheres. Só um deserto. E por fim nós podemos olhar para a vida de Moisés, Moisés retornando para o Egito para libertar o povo e caminhando pelo deserto, levando esse povo por mais 40 anos. A vida de Moisés pode ser dividida, classificada pelos anos, pelas etapas, pelos tempos que ele viveu. Mas também a vida de Moisés pode ser vista por outro ângulo. E é este outro ângulo que eu quero destacar nesta noite. Eu quero olhar para a vida de Moisés, olhando por 3 etapas também, 3 comportamentos, 3 principais atitudes da vida desse homem, que certamente tem muito a nos ensinar, principalmente, aí eu vou tirar minha casquinha, né? Nós jovens. O jovem tem muito impulso. O jovem, ele pensa que a vida não vai acabar, então ele quer fazer tudo em tão pouco tempo, porque ele é jovem. Eu olho para a vida de Moisés, queridos, no capítulo 2, e vejo um Moisés que no primeiro momento da sua vida, na primeira etapa da sua vida, vivia segundo uma máxima: tudo posso. Ou então, eu posso. Porque tinha conhecimento, havia estudado, havia adquirido sabedoria e conhecimento na escola dos egípcios, tinha sido formado como um príncipe, tinha tudo às suas mãos. E este Moisés, que foi tirado das águas, lá no seu coração, de algum modo, alimentava uma autossuficiência que o impulsionava em direção arrojada para a vida e a viver com um rei na barriga e, sobretudo, a achar que tudo lhe era possível pelo que ele era, pelo que ele havia adquirido. E eu vejo esse homem no começo da sua vida agindo sob essa máxima: tudo posso, ou eu posso. E o que eu vejo para dizer que ele vivia sobre esta marca? Eu olho para o capítulo 2 e descubro que, imbuído com a melhor das intenções, este homem, saindo do palácio, capítulo 2, versículo 11, se você puder acompanhar comigo, seria bom. Êxodo 2, 11, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu, o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Até aqui, depois a gente lê mais. Moisés um dia sai do palácio, ele tem uma identidade sanguínea com aqueles hebreus. A mãe havia contado a história: você é um deles. E ele se vê como o libertador dos judeus. Se vê capacitado, preparado para libertar os judeus. E ele vai fazer isso. Ele vai se compadecer da dor dos judeus. Ele vai olhar
o opressor que estava ali com mão de ferro pesando sobre os seus irmãos de sangue, e ele, com o afinco de libertador, mata o opressor e esconde o corpo na areia. Diz a Bíblia que um outro dia ele sai e depara-se com um quadro: 2 irmãos brigando, se gladiando. E o texto bíblico no versículo 13 diz: no dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? É típico de alguém que quer ajudar, que quer fazer, que quer trazer o bem, mas confiando muito no seu braço, na sua inteligência, na sua capacidade. Era alguém corajoso, por que não dizer impetuoso. Esse é o quadro de Moisés. Até que um dos que estavam lá brigando, os judeus, um deles diz: por que fazes juiz entre nós? Queres fazer o que você fez com o egípcio? Quando ele percebeu que o assassinato que ele havia cometido tinha sido descoberto, o que é que esse homem faz? Foge. E assim ele estampa uma outra máxima, né? Mais vale um frouxo vivo do que um valente morto. E esse homem foge. E ele vai para o deserto. E lá no deserto ele constrói uma nova vida. Não tem mais palácio, não tem gente para ele mandar, só tem ovelhas. E ele encontrou algumas cabeças duras também, faz parte. E ele vive debaixo de sol causticante. Ele vive a dor do deserto, a solidão do deserto, a sede do deserto, a fome do deserto e o frio do deserto. E esse homem vive também um dilema interior. E o dilema interior desse homem é: por que eu não dei certo? Por que não funcionou? Por que apesar de todo o desejo santo, nobre, de libertar um povo, de fazer o bem, Deus não quis me usar? Apesar de toda a disponibilidade que havia no meu coração, Deus não quis. Aí depois ele entra num outro dilema, que é o dilema pessoal. Eu não sou capaz, eu não valho. E eu vejo que no deserto, apesar de Deus estar formando esse homem, o deserto foi na vida de Moisés uma outra etapa que eu qualifico como a etapa do eu não posso. Se a primeira fase foi a fase do eu posso, do vigor, da coragem, da impetuosidade, a segunda fase na vida de Moisés foi a fase do ostracismo, do isolamento, do medo, da baixa estima. Esse homem viveu se diminuindo por esse tempo todo. E Deus aparece para ele. No capítulo 3, Deus aparece por meio de uma sarça ardente. O símbolo da igreja presbiteriana no Brasil é uma sarça ardente, só que ela é verde. E uma pomba descendo. Recentemente quiseram tirar a pomba, eu não sei o que é que nós presbiterianos queremos, tirando a pomba. Tem que deixar a pomba. Tiraram? É duro, né? Mas fazer o quê? Ficou só a sarça. Verde, não em chamas. E Moisés vê aquele milagre. O que mais impressionava Moisés, queridos, é que o fogo tem um poder de consumir, de destruir, mas naquele caso o fogo não destruía. O fogo queimava a sarça, que é uma planta do deserto, mas a planta ficava dourada e não era consumida pelo fogo. Isso impressionou Moisés e deve impressionar nós também. Porque Deus é o Deus que, mesmo trazendo o fogo da provação sobre nós, Ele não tem o desejo de nos destruir.
O fogo da provação sobre nós tem o desejo de nos purificar. É o que acontece com o ouro e com a prata. Você bota lá no crisol, a impureza sobe. Mas só sobe a impureza, só sai a impureza quando o fogo vem. E ao invés de nos consumir, o fogo nos purifica. E o anjo fala: tira a sandália, porque onde você está é terra santa. E ele se aproxima, ele percebe toda aquela obra maravilhosa, aquele efeito miraculoso de Deus. E Deus começa a falar com ele. E começa a falar de uma forma muito interessante. Deus fala dizendo: eu vi a aflição do meu povo. Na versão NVI, versículo 7 do capítulo 3, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Quantas vezes, quantos momentos você nunca ou não se deparou, assim melhor dizendo, com esta angústia no coração? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não vai fazer nada diante de tudo que eu estou passando? O povo estava ainda debaixo da escravidão e parecia que Deus havia esquecido, Deus havia abandonado aquele povo. E Deus fala para Moisés: eu tenho visto a aflição, o sofrimento do meu povo. Eu conheço dos seus sofrimentos. Deus está vendo, Deus está se compadecendo, Deus está esperando a hora certa de entrar. Como alguém que quer salvar um nadador ou alguém que está se afundando em águas, sabe que não pode mergulhar quando o sujeito caiu na água. Tem que esperar ele beber pelo menos 2 litros de água. Tem que esperar ele começar a perder as forças. Por quê? Porque quando você vai salvar alguém que está afogando, normalmente ele se apega a você e desesperado também te leva a afogar. Os salvadores, aqueles que vão para a praia, sabem que o salvador entra com uma espécie de uma prancha pequena. Porque ele não vai agarrar o sujeito que está se afundando, ele joga aquela prancha para ele agarrar nela. Deus sabe quando a gente está se afogando. E Ele sabe a hora certa de lançar a prancha para você sair da água, para você sair salvo. Nós é que na nossa pressa, quando Deus parece estar demorando, nós tomamos as nossas providências. Ou então nos convencemos de que Deus não está nem aí para mim, que Deus há muito me abandonou. Gideão viveu esse conflito, quando Deus manda o anjo para dizer que o Senhor era com ele. Ele foi mais sincero talvez que Moisés, quando respondeu para Deus: se o Senhor é conosco, por que tem sucedido tantos males? O anjo não responde nada, porque sabia que era um momento de confusão mental e espiritual de Gideão. Apenas diz: vai nessa tua força e liberta Israel. Vai com a força desse seu sentimento e converte em sentimento positivo e liberta Israel. E a Bíblia diz, queridos, que Deus faz um comentário muito interessante no versículo 9, do capítulo 3 de Êxodo. Deus diz ao seu servo Moisés: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vai, pois, o que é que está aí na sua Bíblia? Agora. Vai, pois, agora. Como nós nos precipitamos, ou como nós nos omitimos. Nós sempre andamos nessas duas oposições.
ou omissão, ou precipitação. Deus estava dizendo para Moisés, depois de 40 anos, que na hora que ele foi, não era a hora. E pior, Deus não tinha mandado Moisés ir naquela hora. Não era nem tempo, nem jeito de Deus. Interessante isso. Não era nem hora de Moisés ir, quando ele foi pela primeira vez, quando ele dizia tudo posso. E nem tempo de Deus, porque Deus tem um tempo dele. Isso causa a nós, mortais temporais, terrível angústia. A gente não consegue lidar com o tempo de Deus. 40 anos passam e Deus se apresenta e diz: vem agora. Agora é tempo. Agora é momento. Agora. Aí Moisés, queridos, está vivendo uma nova fase na sua vida, talvez a pior fase da sua vida. Este homem, antes impetuoso, com uma coragem admirável, responde a Deus de uma forma inesperada e indesejada. Ele olha para Deus e diz: quem sou eu, Senhor, para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Aqui não é humildade, aqui é baixa estima. Há uma diferença entre humildade e baixa estima que nós precisamos saber. Às vezes nós dizemos: fulano de tal é tão humilde, olha, ele é tão simples. Às vezes não. Às vezes é complexo. Às vezes é baixa estima. A pessoa acha que não tem nem direito de viver. Ela se considera inferior aos outros, não porque ela é humilde, e se coloca voluntariamente na posição de humildade e de serviço ao outro, mas é porque ela acha que não é digna, porque ela não tem valor. E quando ela diz quem sou eu, é porque ela não vê valor em si. Olha como estava o coração de Moisés. Eu não posso, eu não sou ninguém, eu não tenho capacidade. E o mais impressionante, a gente, quando entra nesses conflitos emocionais, a gente nega tudo que a gente é. Todas as conquistas emocionais de vida que a gente conseguiu. A gente se vê como um gafanhoto. Lembra como eu preguei na virada do ano? A gente começa a se ver como gafanhoto. E note, Deus faz um convite para ele e ele responde com uma interrogação. Normalmente, quando o que falamos é mais interrogação do que afirmação, é sinônimo de que nós estamos vivendo não por fé, porque são perguntas, são dúvidas, são inquietações do nosso coração. E esse homem começa a mostrar como ele se via, como alguém incapaz, como ninguém. O versículo 12, Deus tem uma resposta. Deus, é por isso que Deus é Deus, Deus não é homem. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A resposta de Deus é uma resposta, mas não é a resposta à pergunta que Moisés faz. Mas é a resposta que Moisés precisava ouvir. Quando ele diz: quem sou eu? Não sou ninguém. Eu não vou dar conta. No versículo 12, Deus responde, Deus afirmou: eu estarei com você. Vocês percebem a profundidade? Deus não entra naquele método da autoajuda. Não, você é alguém. Por mais que Moisés fosse alguém, por mais que Deus pudesse agir como um bom psicólogo, um bom pastor, e dizer: para com isso, olha para o valor que você tem, olha para o que está dentro de você. Mas Deus sabe que apesar de Moisés ser o que ele não admitia ser, Deus vai para o principal, e esse é o principal. Não importa o que você é, os títulos que você tem, a experiência que você tem,
o que vai te salvar não é o que você é e tem, é se Deus estiver com você. Deus diz para esse homem: mas eu estarei com você. Deus não tenta de alguma forma reafirmá-lo, por mais que na caminhada ele venha fazer isso, mas ele deixa algo imprescindível para Moisés e para todos nós. O que nós precisamos saber é que, apesar de nossas fragilidades e limitações, o importante é saber que Deus estará conosco. Por isso que Paulo, na sua argumentação na carta aos Romanos, ele vai fazer aquela afirmação importantíssima para a nossa fé: se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, no Salmo 46, o salmista vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A grande descoberta para a vida daquele que tem fé não é descobrir suas habilidades, é descobrir que Deus está com ele. Isso muda tudo. Deus disse assim: eu estou com você, eu serei sua sombra, eu estarei para te dar força. E mesmo dando uma resposta dessa, Moisés é um poço de indefinições, e também Moisés é um homem inseguro. E ele questiona: mas sim, mas se eu for, eu vou falar em nome de quem? Ele vai dizer assim, Deus diz: tu vai falar em nome dos teus antepassados, você vai dizer para Faraó que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me enviou. Mas se, aí Deus diz também que eu sou, falou contigo. Eu sou o verbo ser, da raiz de ser eterno. Por isso que o judeu, e algumas versões da Bíblia, traduzem o nome que Deus se revelou a Moisés pelo termo eterno, o eterno. Porque quando diz Deus, eu sou, ele não é só presente, ele é um ser atemporal, e sempre será e nunca deixará de ser. Aquela ideia do alfa e o ômega, o começo e o fim, aquele que não tem começo, não tem meio, não tem fim, o eterno. E como Moisés é um homem que agora está nutrido não só por um sentimento de baixa estima, vivendo debaixo de dúvida, Moisés também é o homem do choramingar, do reclamar, do lamentar, do diminuir os projetos e planos de Deus na vida dele. Versículo 10 do capítulo, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não te apareceu. Aí Deus havia dito: junta os principais líderes de Israel. Moisés passou a ser o homem do e se. E se? É o homem que olha para todos os ângulos do caos, da incerteza, das impossibilidades. Quantos Moisés há entre nós aqui hoje? Especialistas em interrogações. Diz o capítulo 4, que Deus responde: que é isso em tua mão? É uma vara. E Deus faz um milagre, a vara se transforma em uma cobra. Manda Moisés colocar sua mão dentro da sua roupa, tira a mão, está leprosa, bota a mão, é curada. Deus está dizendo: eu não só estou contigo, mas vou trazer manifestações do meu poder para confirmar que eu estou contigo. Aí chega uma hora, queridos, que Moisés não resiste, porque até então ele está dando desculpas, as mais inaceitáveis possíveis. Aí chega uma hora que Moisés resolve ser sincero, verdadeiro, autêntico com ele e com Deus.
Porque muitas das nossas desculpas são desculpas para nós, para tentar de alguma forma tirar a culpa do nosso coração, enganar nós mesmos ou tentar enganar Deus. Até que Moisés disse, versículo 10 do capítulo 4, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora, que falaste o teu servo, não consigo falar bem. Na versão, a revista atualizada, eu gosto do quadro que é apresentado lá, diz: ah Senhor, eu não dou conta, eu não quero dar desculpas, eu quero dizer para o Senhor que eu não vou dar certo nisso. Deus tem muita paciência, não só com Moisés, mas com as pessoas das quais eu me incluo aqui hoje. Como Deus é paciente. Como Deus é paciente. Moisés diz assim: Senhor, não dá para eu tenho a língua pedada. Eu tenho a língua pedada. Não dá para ir, Senhor. Eu não falo bem, eu sou gago. Moisés não tinha entendido, como nós não temos entendido. Às vezes a gente não trabalha na obra do Senhor por preguiça, porque a gente quer ter tempo para fazer o que a gente bem quer, ir ao cinema, sair, mas para a obra do Senhor a gente não tem tempo. É impressionante como as nossas desculpas para fazer a obra de Deus são maiores do que a de Moisés. E nós damos as maiores e piores desculpas possíveis para não fazer a obra de Deus. Aí Deus diz assim: Moisés, eu posso levantar outro, mas eu quero levantar você. E às vezes nós batemos o pé, não é? Deus também bate o pé. E quando Deus bate o pé, meu filho, é tu e não tem tu, vai tu mesmo. Foi assim com Paulo. Deus não chegou para Paulo no caminho da Damasco e diz assim: você quer me seguir? Eu te escolhi para ser vaso de honra, você vai pregar rei. Quem és tu, Senhor? Não queira saber agora não, saiba do seu itinerário. Você vai fazer isso, você vai pregar rei. Como assim, Senhor? Cala a boca, ouve aqui o que eu estou te dizendo. E Paulo, conquistado pelo amor e pela missão, foi. Moisés tentou de tudo, quase que ele conseguiu. Ficar quieto no canto dele. Ficar ali só sentado, ouvindo o pastor pregar. Oh, coisa boa, ar-condicionado. Uma hora está quente, uma hora está fria, coisa boa. Sentado, pegando o cardápio. Eu quero ouvir isso, pastor. Prega sobre isso aqui, pastor. Ó, quero ouvir isso aqui. Algumas pessoas tentam até encomendar sermão para mim. Pastor, será que o senhor pode pregar? Não, não é assim não, meu amigo. Eu só prego aquilo que Deus diz que eu tenho que pregar. Mas Moisés tenta e Deus diz assim: você vai. Nem que o seu irmão vá com você, porque você confia mais no homem do que em mim, então eu vou te dar uma muleta. Uma muleta para você se sentir seguro. Mas você vai. Quantas desculpas nós temos dados para Deus para desistir no meio do caminho, e a maioria para nem começar a caminhada. Muitas desculpas são dadas para desistir no meio do caminho, mas a maioria é para não começar a caminhada. Esse ano nós temos muito o que fazer, nós vamos retomar com o sopão. Eu já tenho feito contato com algumas pessoas, nós vamos criar 2 equipes, uma equipe da cozinha e uma equipe que vai. Porque às vezes estava pesando, porque ficava uma equipe na cozinha e era a mesma equipe que fazia a sopa que levava a sopa. Nós vamos criar 2 equipes. Nós vamos precisar de pessoas para ajudar no trabalho de evangelização. Nós vamos precisar de pessoas no departamento infantil. Nós vamos precisar de pessoas no louvor. Ah, pastor, que hora eu ensaio? Assim, já com aquela disposição e boa vontade. Que hora que eu ensaio mesmo? E a cara já denuncia. Se ele disser que é às 5 horas, eu tenho um compromisso. Não posso.
era a segunda etapa da vida desse homem. Eu não tenho recuperação, é perda total. Eu não dou conta. E cá para nós, quem disse que você daria conta? Paulo, quando começou o culto, falou isso. Todo dia eu me lembro disso, que eu não dou conta. Se não é Deus que me levanta e diz, vai, que eu estou com você, eu não daria conta não, meu querido. Ninguém dá conta do recado. Deus não te chamou porque você é capaz, ou tem um cabelo penteado do lado igual do Elielso. Não. É porque Ele vai nos capacitar, e Moisés só aprendeu isso no deserto, ou antes. Você vai vendo Moisés tendo um nível de confiança com Deus, conhecendo Deus. Lá no deserto ele fala como amigo. Moisés é apresentado como amigo de Deus, que falava com Deus face a face. Sabe quando a vida de Moisés mudou? Quando ele saiu da primeira etapa, eu posso, foi para a segunda etapa, eu não posso, e foi para a terceira etapa, que é a etapa, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a etapa que todo crente que descobre essa máxima consegue viver, servir a Deus com dedicação e amor, sem corpo mole, com paixão e gratidão. Essas palavras são palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz essa frase em um contexto muito interessante, que nós gostamos de isolá-la e tirar do contexto. Eu vejo muitos crentes dizendo assim, eu vou conseguir, tudo posso naquele que me fortalece. E sempre quando as pessoas dizem esta frase, estão dizendo assim, sempre enfocando do ponto de vista de um ganho, nunca na possibilidade de uma perda que traga um ganho. A gente pensa sempre em ganho sem perdas, ok? Normalmente a nossa mente trabalha dessa forma. A gente pensa em ganho sem perda. Mas se você olhar o contexto dessa afirmação que Paulo faz, Paulo diz, aprendi a estar contente em toda qualquer situação, tanto aprendi a ter como não ter, passei por privação, sei viver sem ter e sei viver tendo, tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso é aquela condição de você estar aprendendo a gerenciar e a viver as circunstâncias da vida de fartura e de fartura. Como diria um bom mineiro, fartura é que falta. E fartura quando tem. Quem consegue exercer o poder de viver bem, não tendo e tendo, tem Deus que o fortalece e sabe que Deus dá condições para que ele viva em tais situações, tendo ou não tendo, sendo humilhado, sendo honrado, tendo recursos ou não tendo recursos, tendo saúde ou não tendo saúde, tudo posso naquele Deus que me fortalece. Não é só no ganho, é na perda que traz o ganho. Mas Moisés aprendeu que na dinâmica da vida e da vida espiritual, o segredo é descobrir que é Deus que faz a diferença. O principal é quando Deus nos fortalece para que a gente dê conta, que a gente consiga. Você olha para aquele Moisés frágil, você não acredita que é esse Moisés que tem coragem de ir para Faraó, não uma vez, duas, mas em todas as pragas Moisés tem uma audiência com Faraó e o encontra irado. E Moisés, com a sabedoria e mansidão que lhe era peculiar, dizia, deixa o povo de Deus ir. E sempre havia uma negociação tensa. Você vê Moisés com fé, vendo Deus fazer milagres na frente de Faraó, e vendo os magos de Faraó não conseguindo repetir os milagres que Moisés fazia. Ele vê Deus livrando o povo do anjo da morte. Moisés estende sua mão, a Bíblia diz isso, não é espada, mas é a mão,
e o mar vermelho se abre, e o povo passa a pé enxuto. E Moisés consegue ver o Deus que fortalece na vida dele no deserto, quando falta água, quando falta comida. É o Deus que vem nos fortalecer para com dignidade enfrentar as dificuldades da vida e com fé confiar que o Deus ao qual nós pregamos é o Deus que nós confiamos, é o Deus que nos fortalece. O grande segredo é descobrir que nós somos fracos e limitados. O segredo sempre está em Deus, a glória sempre vai recair em Deus, porque é Ele quem fortalece. Quem tenta fazer com o seu próprio braço, com a sua própria força, com a sua própria inteligência e experiência, sem Deus vai acabar sempre como Moisés na primeira etapa da vida dele. Mas eu quero te convidar essa noite a sair da segunda etapa. Talvez você tentou e não conseguiu. Ora, eu olho para a vida de Pedro e tantos outros homens da Bíblia e descubro um Deus, descubro o amor de Jesus levantando pessoas improváveis. Como é que Jesus amou aquela prostituta lá do poço de Jacó, uma mulher que teve 5 maridos, era uma rotatividade enorme, uma mulher que estava vivendo naquela ocasião com um marido de outra, e ele dá uma chance para essa mulher. Eu olho para a vida de Acabe, quem nunca leu a vida de Acabe precisa ler. Acabe foi um dos piores reis, um homem maligno, ímpio, no pior grau. E esse homem faz uma oração de arrependimento, e Deus perdoa o pecado de Acabe. Isso foi tão feliz para mim ler aquele texto, porque eu fiquei, sabe por que eu fiquei feliz? Porque tem hora que a gente diz, Senhor, eu sou um miserável pecador, será que o Senhor ainda tem perdão para mim? Aí um dia eu lendo Acabe, meu Deus, se o Senhor perdoou Acabe, para mim tem esperança. Gente, se Deus perdoou Acabe de todos os seus pecados, quando ele se arrependeu, pior que ele voltou depois aos seus pecados. Deus é um Deus da segunda chance. Não deixe uma decepção do seu passado se eternizar na sua vida. Não deixe que uma experiência terrível, eu não sei qual, paralise sua vida. Há uma caminhada pela frente. Tudo posso naquele que me fortalece. Foi talvez com esse slogan, com essa frase no para-choque do carro de Moisés na biga, né, Carlão? Que ele caminhou naquele deserto, todo dia ele olhava, tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu, não é a minha força, não é a minha habilidade, é Deus. Que ele conduziu o povo até a porta da entrada da terra prometida. Então, queridos, é hora de servir. Mas eu não sei fazer. A gente aprende tanta coisa. Por exemplo, o coral precisa de você. Que hora que é o ensaio? Hein, Maura? Que hora que é o ensaio? É hora de trabalhar. Desculpa. Você sabe dar, quando você me der 30 desculpas do que você não pode fazer, eu vou te dar mais 20. E vou dizer, Deus não está preocupado com as suas desculpas, Deus está preocupado com a disposição de um coração de servo. E às vezes nós somos piores do que Moisés. Tem umas desculpas que não cabem. Que Deus nos ajude, que a gente consiga vencer o eu e pensar em Deus e servi-lo de coração. Estamos iniciando o ano. O que é que vamos fazer para Deus? O Adi uma vez disse assim, pastor, você já reparou que na igreja nós temos uma frequência interessante? De fato ele tinha razão. Diz, olha, normalmente o culto de ceia é o culto mais frequentado. Porque o crente diz assim, tem que ir para a Santa Ceia. Aí no domingo seguinte ele não vem, porque ele já fez na Santa Ceia. Ora, aí diminui, na segundo domingo diminui o número. Aí no terceiro, causa da consciência, olha, tem 15 dias que eu não vou na igreja, então tem que ir agora, senão vão pensar de mim.
Aí ele vem no terceiro. Então nós vamos assim, de 15 em 15 dias nós temos um culto que aumenta, outro culto que diminui. Você tem que acabar, ou você é crente, você não é crente de 15 dias, é? Não. Nós somos crentes no Senhor, que queremos servi-lo, amá-lo, trabalhar para Ele, servi-lo e amar e trabalhar para as pessoas que estão carecendo de nós. Vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor, não na impetuosidade do eu posso, não nas desculpas do eu não posso, mas na humildade e fé do tudo posso naquele que nos fortalece. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Vamos orar?